Hoje a gente vai ver o que tem dentro de um chuveiro elétrico e descobrir se você está arriscando sua vida quando toma banho. Vamos desmontar esse negócio logo de cara? O que você quer saber? Eu quero entender primeiro como é que liga esse negócio, porque não tem interruptor nenhum aqui no chuveiro, só tem uma torneira. Tem algum fio dentro dessa torneira que na hora que eu giro a torneira ele liga o chuveiro? Isso vai ser facinho de ver. Sabe quando eu mudei para São Paulo? Eu fui morar num apartamento da universidade, aqui na USP, chama CRUSP. É onde os estudantes que não têm condição de pagar um aluguel vão morar, né? E aí eu tava tomando banho, logo nos primeiros dias lá, eu liguei o chuveiro explodiu. Começou a sair fogo, fumaça preta. Eu não sabia o que fazer, saí correndo pelado, desesperado no apartamento. A sorte é que só tinha um amigo meu em casa. Ele ficou tirando sarro de mim uma semana de eu sair peladão pela sala, sem saber o que estava acontecendo. No final desse vídeo, você vai entender por que isso não é tão difícil de acontecer com o chuveiro. E eu preciso falar pra vocês que o chuveiro elétrico não é uma coisa tão comum assim no mundo. Ele foi inventado no Brasil na década de 1930. É usado na Argentina, na Colômbia, em alguns lugares da África, mas na Europa tem lugar que é proibido. E nos Estados Unidos eles chamam de chuveiro suicida. Porque afinal de contas, você botar energia elétrica na água em cima da sua cabeça não parece uma ideia muito inteligente. Mas vamos descobrir se isso é verdade ou não. Essa parte de baixo do chuveiro geralmente é dura, mas como eu já abri agora há pouco, tá fácil. E aqui é que tá o ouro. Vamos, meu filho! Ah! Tá aqui, ó. Não tem praticamente nada no chuveiro. Primeira coisa, o que esquenta é essa espécie de molinha aqui. É um resistor. A maioria das pessoas vai chamar de resistência, que basicamente é um metal que no momento em que passa energia elétrica nele, ele fica muito quente. É o que tem dentro de um ferro elétrico também. Mas vamos seguir o caminho da água então. A água entra por esse furo e logo chega nessa região do resistor. Mas por enquanto o chuveiro está desligado. Para a água chegar até você, ela vai ter que passar por esse outro furinho e aí sim ela vai ser espalhada pelos furinhos do chuveiro. E como é que ela faz ligar? Como é que faz chegar a energia aqui? Ela vai empurrar essa borrachinha, ó. Tá vendo? Lá no fundo tem uma espécie de uma membrana que por causa da pressão da água aqui dentro vai encher de água, vai empurrar essa borrachinha para cima. Mas o truque tá aqui em cima. Quando a água empurra a borracha, ela leva junto esses dois terminais de cobre que estão aqui e um encosta no outro. Você pode ver que eles dão contato e a energia consegue passar. É assim que o chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que a gente não precisa de interruptor fora do chuveiro. O interruptor já tá aqui dentro e liga no momento em que a água passa. Vale aquele joinha ou não vale? Como que eu vou dar um joinha? Eu tô com uma olhada. Mostra o resto aí que eu dou um joinha no final. Uma coisa legal é a gente olhar esse resistor de perto. Eu trouxe um modelo aqui que é daqueles mais antigos e esse mais novo que é o que tem dentro do nosso chuveiro. Você vai perceber que ele tem 3 terminais, ele tem 3 lugares para encaixar o fio que chega com a energia elétrica. E isso é muito importante para a gente poder regular a temperatura do chuveiro. Como é que o chuveiro faz isso? Quando a gente coloca no verão, quando a gente quer a água mais morna ali, ele liga o resistor inteiro. Então a energia passa por tudo isso aqui. Quando a gente quer o chuveiro mais quente, a água pelando, ele liga só um pedaço do resistor. E é meio estranho isso, né? Porque parece que não tem muita lógica. Para esquentar bastante, você usa só um pedaço do resistor? Sim, olha o nome desse negócio, resistor. Ele oferece uma resistência à energia, ele não deixa a energia passar. É ruim da energia passar ali. Então se ele for pequenininho, ele vai ter menos resistência. Isso quer dizer que passa mais energia, ele esquenta mais. Se você tem um resistor grande, ele tem mais resistência. A energia vai passar menos, vai esquentar menos o chuveiro. Eu sei que é meio difícil de acreditar no que eu tô falando. Então vamos ver na prática o negócio funcionando com uma experiência que jamais você pode fazer em casa, tá? Eu tenho energia viva aqui na minha mão. Não vou encostar um fio no outro, senão vai cair o disjuntor. Mas vamos lá. Eu vou primeiro encostar nas 2 pontas do resistor. E você vai ver que ele vai esquentar. Olha, ele começa a ficar vermelho, 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 vermelho. E eu vou tirar para ele não queimar. Agora vamos usar uma parte menor do resistor. Você vai ver que ele esquenta muito rápido. Ó, mal eu encosto, ele já fica vermelho. Então isso aqui é o verão e isso aqui... Eita, nós. Eu vou usar o próprio fio para desencoscar, o negócio tá errado. Falei que caiu o disjuntor, falei que não ia fazer em casa e tô fazendo mesmo assim. Acho que a gente perdeu um resistor. Vamos tentar nesse mais antigo aqui, tá? Então primeiro, chuveiro na posição de verão. Vai esquentar pouco. Ele vai usar o resistor inteiro. Você pode ver que a gente encosta aqui, ó. Ele começa a esquentar devagar. Agora eu vou encurtar. Eu vou usar um pedacinho menor. E aí você pode ver que ele esquenta na hora, ó. Fica vermelhão. Até sai faísca porque esquenta demais. Ó, nossa. Derreteu. Quando alguém fala que queimou a resistência do chuveiro, é isso que acontece. Vamos ver de novo?
E quando você usa a energia demais, cai o disjuntor. Tá, eu entendi, mas por que o pessoal fala que não pode mudar o inverno ou verão lá em cima com o chuveiro ligado? Poder até pode, mas eu não faria isso. Como é que o chuveiro consegue escolher que hora ele vai ligar o verão e que hora ele vai ligar o inverno? É nessa chavinha que fica aqui em cima. Você pode perceber que quando a gente coloca no desligado, no desliga, ele coloca um pedaço de plástico no meio do contato dos fios. É como se tivesse cortado um dos fios. Não dá mais para ligar o chuveiro. Se você colocar na posição inverno, ele vai ligar só a parte pequena do resistor. Se você colocar no verão, ele vai ligar o resistor inteiro. E isso é feito ligando e desligando esses contatos de cobre. O problema é que se você ficar fazendo isso com o chuveiro ligado, vai soltar uma faísquinha ali que com o tempo vai gastando cobre e vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Inclusive, se você já fez alguma vez, provavelmente saiu uma faísca, uma luzinha ali de chuveiro. É isso que aconteceu. É a faísca que tá dando entre um terminal e outro porque você tá desligando e ligando no momento em que tá passando muita energia. E por que faz barulho, ó? Vamos ver o resistor esquentando a água que acho que vai ficar fácil de descobrir. Vou ligar aqui um fio de cada lado do resistor. Praticamente estou fazendo um chuveiro solto. E mais uma vez, essa aqui não é uma experiência para fazer em casa, fechou? Olha que belezinha. Tem um monte de bolhas que vão saindo do resistor. É a água que está fervendo ali, é a água passando para o estado gasoso. E é essa formação de bolhas que faz o barulho. E talvez você pergunte aí para mim, pô, mas não tá fazendo o mesmo barulho que o chuveiro, praticamente não tô ouvindo esse barulho. Você não tá ouvindo porque eu tô ligando uma resistência que foi feita para ligar em 220 volts numa tomada que é 110. Então a gente tá com muito menos força, ela tá bem fraquinha aqui. Não é a mesma coisa que acontece dentro do chuveiro. Mas por que não dá choque? Se tem energia aqui, como é que ela não chega em mim? Chegamos numa parte importante. Primeira coisa, você não tem contato direto com a água, você tem contato com as gotas que estão caindo do chuveiro. A menos que você seja muito alto e tome banho praticamente encostado lá no chuveiro, existe um ar ali, existe uma separação entre a água que está em contato com o fio e você. Mas a segunda coisa, muito mais importante que isso, é que a água é uma péssima condutora de eletricidade. Pois é, a gente acha que a água praticamente é um fio de cobre, mas não é. Ela transmite muito mal. Vamos fazer uma experiência para ver. Montei um esquema aqui que é o seguinte, a energia sai da tomada e deveria chegar até a lâmpada. Só não vai chegar porque um dos fios está cortado. E esse fio eu vou colocar na água. Se a água for uma ótima condutora de eletricidade, a lâmpada vai acender no momento em que eu colocar esse negócio na tomada. Vamos ver se acontece ou... Ih, esqueci de colocar a água dentro do... Essa água já tá morninha. Vamos lá, coloquei a água. Lembrando, não sei qualésima vez, que essa experiência também não é pra fazer... Pô, hoje não tem nenhuma experiência pra fazer em casa. A experiência pra fazer em casa é tomar banho mesmo. Vamos lá? Melhor desligar as luzes daqui do estúdio. 1, 2, 3 e... Nada, nem sinal de ligar. Para a água conseguir conduzir eletricidade, ela precisa estar ionizada. Significa que a gente tem que colocar algum sal, um ácido, alguma coisa alcalina. No caso, vou botar um pouquinho aqui de sal de cozinha. Vocês vão ver a diferença. Ó. Colocar bem aos poucos para ver se a lâmpada vai ligando devagarinho, como se fosse um... Ó, olha que legal. Já ligou um pouco, já tá mais ou menos. Vamos botar mais um tiquinho aqui. Tá subindo. Vamos botar um tolete de sal e ver. E aí? A água da torneira, a água que sai no chuveiro, não transmite bem eletricidade. Essa experiência que eu mostrei agora tem uma consequência importante dentro do chuveiro. Então imagina que a energia está chegando por esses dois fios cor-de-rosa, esse aqui é o resistor e o chuveiro está cheio de água. Por onde você acha que é mais fácil a energia passar? Pelo resistor ou pela água? Uma dica. Eu acabei de mostrar que a energia não passa direito pela água. Então é lógico que ela vai dar preferência pelo resistor. É muito mais fácil da energia passar por aqui do que pela água. Então ela não tem por que ir até você. Ela vai querer ir pelo resistor, que é o caminho mais fácil. Energia é que nem água, vai sempre pelo caminho mais fácil. Mais ou menos, né? Porque não dá choque no chuveiro, mas um choquinho na torneira aqui de vez em quando dá. É, você tem razão. É o seguinte, aqui a gente não toma choque porque as gotas estão caindo, mas a gente tem que lembrar que existe um cano por dentro da parede que tá levando a água até o chuveiro, e esse cano tá cheio de água, então por aqui a energia consegue andar um pouco, e geralmente a torneira onde você liga o chuveiro, ela é de metal, então se a energia andar um pouco pela água e você botar a mão aqui na torneira, você pode tomar um choquinho. Se a instalação tiver mal feita, porque tem uma coisa que eu não mostrei ainda, o chuveiro não tem dois fios chegando nele. Ele tem 3. Olha esse verde aqui do meio. Isso aqui é o fio terra. O que ele vai fazer dentro do chuveiro? É um fio que fica solto lá dentro, solto no meio da água. E se a gente seguir o caminho dele, na maioria das vezes,
ele vai até o chão, às vezes no poste, às vezes na casa, e ele tá ligado numa barra de cobre que tá enfiada no chão. Pra que serve isso? Se alguma energia quiser escapar, ela vai dar preferência sempre para um fio de cobre. E esse fio de cobre tá ligado na terra. Então, se ela quiser fugir, ela vai fugir por aqui. Ela foge pelo fio terra e não pela água. Desse jeito aqui, é impossível de dar choque em você, porque nunca a energia vai dar preferência para passar pelo seu corpo. É muito mais fácil chegar na terra por esse fio. Se a gente olhar o chuveiro de verdade mesmo, você vai ver que o fio tá exposto. Ele tá desencapado em 2 pontos, onde a água chega e onde a água vai embora. Isso é para garantir que a energia não queira fugir por nenhum desses 2 lugares. Pelo que você tá falando aí, então é praticamente impossível de tomar choque no chuveiro elétrico, né? Então não preciso ter medo de nada. Olha, vou te falar que eu nunca na minha vida, nos meus 43 anos, ouvi alguma história de que uma pessoa tenha morrido eletrocutada num chuveiro elétrico durante o banho. Mas tem muita gente que se machuca na hora de trocar o chuveiro ou de trocar o resistor. Imagina a situação, a pessoa precisa trocar lá o chuveiro que queimou. Aí ela simplesmente pega uma chave de fenda, sem desligar nada, sem nada, e vai lá nesses parafusinhos que ficam aqui atrás e quer desparafusar para trocar o chuveiro, para tirar o chuveiro. Só que tem energia passando aqui. Se ela encostar a chave de fenda no parafuso, essa parte da chave de fenda já está eletrizada, já tem energia chegando até aqui. Se ela encostar na chave de fenda e alguma parte do corpo dela estiver encostada na parede, no chão, alguma coisa assim, a energia vai querer passar por ela até chegar ao chão e o choque tá dado. Mas pode acontecer pior. A pessoa pode encostar nos 2 fios, aí não precisa de chão, não precisa de nada. A energia quer passar por ela para chegar até outro fio. Normalmente o chuveiro é ligado em 220 volts, o que já é uma tensão mais alta do que a maioria das casas que tá ali no 110. Então o choque já é mais forte. Fora isso, tem essa pecinha aqui que é o disjuntor, que nada mais é do que um interruptor, que quando passa muita energia, ele desliga, ele cai. Só que no chuveiro, como tem que passar muita energia, geralmente ele é mais resistente, é mais difícil dele cair. Então pode acontecer da pessoa dar um curto aqui, tomar um baita de um choque e o disjuntor não cair, porque é o disjuntor do chuveiro, ele é muito resistente. Então eu, pelo menos, sempre que eu fui trocar chuveiro, eu desligava todos os disjuntores que tem na caixa lá, todos, inclusive o disjuntor principal, a chave geral da casa. A casa inteira fica sem energia. Mas, Iberê, isso aí é meio que um exagero, né? Também não precisa ser tanto assim, você pode desligar só onde está escrito chuveiro. Primeiro que eu quero ver a casa que tá escrito tudo direitinho, onde é o chuveiro, onde é a sala. Normalmente não tem nada escrito, que no manual pelo menos não tem. Segundo que você tá colocando sua vida em risco, é muito perigoso. Então, por via das dúvidas, é melhor desligar tudo. E eu também costumo usar um tênis para não ficar com o pé direto em contato com o chão, porque se eu encostar algum fio e tiver energia, a energia não vai querer passar por mim até chegar na terra. E ainda seria bom usar um óculos, uma luva e não encostar na parte metálica das ferramentas. Mas eu vou falar para você e para você também, que já aconteceu coisa pior. Às vezes o resistor do chuveiro queima e as pessoas querem trocar o resistor sem desligar o chuveiro da energia. Aí a pessoa desmonta essa parte do chuveiro com ele ligado na energia. Mas aí também já é burro, né? É melhor não julgar as pessoas, né? Além de tudo que eu falei, tem um jeito de queimar a resistência do chuveiro, talvez até pegar fogo, sair bastante fumaça, que acontece sem você mexer na parte elétrica dele, que é quando falta água na sua casa ou quando você acabou de instalar. Nessa hora pode entrar um pouco de ar dentro do cano de água que vai até o chuveiro. E se tiver ar, o ar vai entrar aqui, ele vai empurrar aquela membraninha preta que eu mostrei lá dentro, o chuveiro vai ligar, o resistor vai esquentar, tudo isso a seco. Igualzinho a experiência que a gente acabou de mostrar, o resistor fica vermelho, pega fogo, etc. E provavelmente foi isso que aconteceu quando eu mudei aqui para São Paulo e tive que sair correndo pelado pelo apartamento. É uma boa experiência pra gente fazer montando de novo esse chuveiro, hein? Mas como é que vai testar na prática se eu tô tomando banho aqui? Já deveria ter saído, né? Ficou o vídeo inteiro aí gastando água, gastando energia, não deu joinha. Não, mas o chuveiro que tá aqui é o mesmo que se abriu, que tá aí embaixo. Não fala isso que daí vão descobrir que eu e você somos a mesma pessoa, disfarça. O joinha tá dado, pode queimar o chuveiro. Será que eu consigo montar direitinho aqui? Acho que vai dar certo. Instalamos o chuveiro, então a solução para ele não queimar seria colocar no desliga, na posição desligado, ligar a água, deixar a água chegar, correr um pouco, aí eu fecho a torneira, coloco no inverno ou no verão e tudo bem, posso usar o chuveiro. Mas não é isso que eu vou fazer. Já tá no inverno lá em cima e 1, 2, 3 e... não
caso ele ligou normal mesmo e provavelmente tem algum caminho que a água faz lá dentro para isso não acontecer nesse chuveiro. Parabéns ao fabricante. Pelo menos já estou de banho tomado hoje, né? Porque aquele outro Iberê lá tomou banho de uns 20 minutos. Hoje a gente vai descobrir o que tem dentro de um chuveiro elétrico e mais. Ainda descobri que eu errei tudo no texto e eu me molhei à toa. Isso aí tem que usar no final do vídeo.